E hoje o assunto aqui é custos maiores para o dentista, né? O que fazer? Eu tenho ouvido muitas perguntas: Carla, nosso custo aumentou, como é que a gente faz? E agora para atender o paciente? Custo de EPI, custo de tempo de atendimento. Então, se você é dentista, está aqui comigo, quer saber um pouco mais sobre esse assunto, quer saber a minha visão, quer fazer as suas perguntas, é um momento de muitas dúvidas em relação a isso. Tudo muita mudança, Todo dia muda, todo dia custo de EPI tá diferente, até para encontrar tá difícil. E na verdade vamos falar aqui o que é custo, e o que é investimento, Então vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Em relação a custos, Carla, o que eu faço agora? Custos mais altos, como é que eu repasso isso para o meu paciente ou não? Então a minha resposta não tem resposta certa nem errada nesse momento, para nada, eu acredito. O que eu acredito é assim: toma cuidado, se você for repassar custos, esses custos maiores para os seus pacientes, dependendo da classe econômica que o seu paciente esteja, você não vai conseguir repassar todo esse custo, ou pelo menos não num primeiro momento, tá? Porque eu acredito que seja pior perder o paciente por conta disso, do que você reduzir custo em outro lugar. Então, por isso que é tão importante você conhecer os seus números. Tá, vou aumentar o custo de atendimento, mas onde é que eu posso reduzir? O que é que eu posso fazer para reduzir custos de outro lado? Será que a retirada do dentista não pode ser também um pouquinho menor? Até para sentir nesse primeiro mês como é que vai ser o retorno dos pacientes, antes de já pensar em aumentar o valor de tabela? E é claro que, dependendo do tratamento, tratamentos grandes de reabilitação oral, por exemplo, se você colocar ali incrementar um valor da EPI, talvez não faça grande diferença, no orçamento total. Então, tudo depende. Outro dia eu estava aqui num outro vídeo, numa outra live, e uma dentista falou: Carla, a gente vai ter que repassar esse custo para o paciente, E eu respondi para ela: depende. Depende, cuidado, tem procedimentos que são realmente mais necessários, os procedimentos com aerosol, aí sim você vai precisar de uma proteção maior, mas tem procedimentos que não, por exemplo dentro da ortodontia, que eu vejo como um procedimento mais tranquilo, quando não se usa caneta, nem alta, nem baixa, nem ultrassom, nem nada. Aqui, com relação a começar a cobrar consulta, nunca cobrei, mas sempre quis mudar isso, mas tenho medo. Camille, a questão de cobrar consulta, eu já cobro consulta nas minhas clínicas já há alguns anos, tá? Você precisa entender primeiro como é o mercado no seu entorno aí, se alguém cobra ou não. Esse é um primeiro ponto, porque tem aquele paciente que vai ligar no seu consultório, vai perguntar, e se você disser que cobra consulta, ele liga no outro não, então ele vai lá no outro que não cobra consulta. Então é preciso entender como tá os outros consultórios aí em torno de você, e para você começar a cobrar consulta, as pessoas precisam enxergar valor nisso. Então existe um trabalho que é feito para valorizar essa consulta, um trabalho com a sua recepcionista, como ela fala ao telefone, não simplesmente passar o valor da consulta, não, precisa dizer o que é feito, enfim, valorizar ali na sua comunicação. E principalmente, se você tiver presença nas redes sociais, fica muito mais fácil cobrar pela consulta, tá? Eu sei por experiência que eu tenho nisso, isso te diferencia. Então, para você cobrar, se os outros não cobram nada, você precisa ser visto como alguém de mais valor
do que os outros, porque na percepção do paciente, se ele não vê nada de diferente, para ele é tudo cirurgião dentista, é dentista todo mundo parecido ali, então ele pode ter essa percepção ali de ir em quem é mais barato, ou pelo menos não cobra pela consulta. Agora, a consulta sempre teve um custo, né? O dentista que faz a consulta sem cobrar nada, ele sabe que ele tem um custo ali da consulta. Né? Agora, será que para fazer uma consulta, né, a gente precisa estar todo paramentado com todas as EPIs e tudo mais? Se você fizer uma consulta que não vá spray nem nada, o seu custo de consulta vai ser o mesmo, tá? Então, agora eu recomendo, faça um trabalho, né, para te possibilitar a cobrar consulta, sim. Né? Por quê? E aí a gente tem que pensar, né? Aqui vamos falar de custo, vamos falar de investimento, porque o que eu vejo, muitos dentistas preocupados com o custo, mas se a gente não investir nesse momento, a gente só vai ficar olhando para o custo e vai ficar preso nisso e pode ter um resultado, uma retomada mais lenta ali no consultório. Tá? Então é importante a gente entender os nossos custos, né? Na minha opinião, não dispensar os pacientes. E tem gente que ainda fala assim para mim, Carla, mas eu atendo muitos pacientes que têm convênio. E agora, o que eu faço? Então não sei se quem está aqui comigo se faz atendimento de convênio ou não, né? Pacientes que têm convênio. Acho que agora não vou mais conseguir atender. Cuidado para não cair nessa, eu acho que isso é uma armadilha, né? Pensar, falar que não, agora eu não vou mais conseguir, por conta dos meus custos, atender os pacientes que têm convênio. E sair dos convênios nesse momento, eu acredito que seja um risco muito grande. Para você sair de atendimento de convênio e atender só pacientes particulares, é preciso fazer um trabalho ali de valorização, é preciso aprender a atrair pacientes, hoje em dia principalmente pelas redes sociais. Então quem não tem presença nas redes sociais não está usando o melhor canal para atrair pacientes para o seu consultório, né? E os pacientes particulares, senão de onde é que eles vão vir? Não tem de onde vir, ou é indicação, e se você atende muitos pacientes de convênio, você vai ter indicação provavelmente de colegas ali de trabalho e tal, que também tem aquele convênio, né? Ou você tem uma presença forte de divulgação de uma forma ética, eu sempre falo isso aqui, eu ensino a fazer isso de forma ética dentro das redes sociais, tá? Aqui no YouTube, a Daniela, vamos ver aqui, passei a cobrar, aqui de Sorocaba, tudo bem, Daniela? Passei a cobrar um valor simbólico, que até me surpreendeu, nenhum paciente reclamou. Sim, então, isso de cobrar consulta, às vezes até é uma crença limitante do dentista que não pode cobrar, mas é preciso ter uma boa comunicação ali na hora de agendar a consulta. Porque se você tiver uma recepcionista que só fala o valor no telefone e não fala mais nada, você tem uma chance grande de perder muitos pacientes, muitos não agendarem. E que poderiam agendar simplesmente por você criar um script simples, né, um roteirinho simples para a sua recepcionista falar ali ao telefone. Tá? A maneira como coloca a voz, enfim, tudo isso influencia. Né? Então, é preciso entender aqui, né, se a gente pensar em custos, em cobrança de consulta, porque nesse momento, onde na minha opinião precisa estar o foco? Não nos custos, mas o que é que eu vou fazer, que tipo de investimento, né, de tempo, o que é que eu vou aprender agora, né, o que é que eu vou começar a fazer agora, né, de tempo, de conhecimento, o que é que eu vou desenvolver agora que falta para o meu consultório, para eu atrair o paciente certo para o meu atendimento. É ele que vai me trazer o faturamento, né? É o paciente. Aqui, ó, o Fernando, que é o meu sócio, está colocando aqui, em Hortolândia, que é uma cidade vizinha aqui de Campinas, a gente tem uma clínica lá,
ninguém cobra consulta. E a Dental Kids, que é a nossa clínica, cobra, né? Mesmo assim, crescemos, a gente está sempre crescendo, todo ano crescendo. Tá? Então ninguém lá em Hortolândia cobra consulta. No meu entorno aqui em Campinas, na minha clínica principal, temos duas clínicas aqui, também é uma clínica mais no centro da cidade, ninguém cobra consulta, né? E nós cobramos. Tá? Então, só que isso é uma construção e é preciso começar a fazer, né? Começar a cobrar para sentir qual é o feedback ali dos potenciais pacientes, tá? Vamos ver aqui, ó. Vejo muitos dentistas que cobram a consulta e caso o paciente feche o tratamento, esse valor da consulta é abatido. Você acha que isso é uma boa estratégia? Eu já fiz isso uns anos atrás, né? Pode ser uma alternativa, cada um tem que sentir qual é a melhor forma de trabalhar, tá? Então, pode ser. Né? Faça o teste, aqui não tem certo e errado, depende do acordo que você faz com o paciente, né? Entendendo os seus números, né? Isso é muito importante, isso é importantíssimo. Isso eu fiz um tempo e aí depois, para ficar mais simples, né? Para simplificar, a gente cobra a consulta, o paciente paga a consulta e paga o tratamento separado e funciona muito bem, né? Pra gente. Então, eu recomendo que teste, comece a fazer, né? Agora, para cobrar a consulta, como eu falei, é preciso o paciente enxergar um valor nisso, né? Isso é muito importante, tá? E aí, o que é que eu queria falar, o que é que eu quero falar aqui, né, com vocês? Que eu vejo muitos dentistas presos em custos, né, mas justamente sem a atenção naquilo que pode trazer um faturamento maior. Porque se os custos nossos vão subir, né, de onde é que vai vir um faturamento maior? Será que é simplesmente subir valor de tabela? Né? De repente depende de cada caso, né? Mas é preciso sempre tomar muito cuidado com isso nesse momento principalmente. Depende do público que atende, depende de onde você está. Dependendo da região do país, da cidade, isso vai variar, né? Da classe econômica que você atende. E aí, pensar em como, então, primeiro, será que é subir valor de tabela? Não sei, né? Depende de quanto. Quem atende convênio não vai poder subir valor de tabela. E aí, vai fazer o quê? É preciso pensar em como atrair os pacientes particulares, como fechar outros tratamentos com aqueles pacientes que têm convênio, né? Parar, pensar um pouco, o que é que eu posso oferecer para esse paciente que tem convênio para agregar valor para ele, para ajudar ainda mais a saúde dele? O que é que eu posso fazer dentro daquilo que eu sei, dentro da minha especialidade, ou até em outra especialidade que eu não costumo fazer, mas nesse momento eu vou fazer? Eu vou oferecer para aquele paciente, né, para agregar valor, algo que o convênio não cubra, né, ou que você não faça pelo convênio, mas ele já é seu paciente, ele já gosta de você e vai querer fazer com você, possivelmente. Então, o que é que você vai agregar ali no seu atendimento para você trazer esse paciente que tem convênio para algum tratamento particular? E a gente pode trazer, por exemplo, para uma recorrência de prevenção. Então, aquele paciente que vem só a cada 6 meses, pode ser que ele tenha uma necessidade de vir a cada 3, né? Dependendo da situação, da saúde bucal, ou aquele paciente que é mais cuidadoso, né? Que quer um cuidado mais de perto, para evitar problemas gengivais, para evitar cárie dentária, e aí você oferece uma consulta de prevenção particular e outra faz pelo convênio, uma particular e uma pelo convênio. Então, o que é que você pode agregar ali, né, no seu atendimento? Ah, Carla, mas eu sou endodontista. Tá, mas só faz endo, não faz dentísticas, não faz prevenção. Será que nesse momento você não faria algo, né, que agregasse ali para o seu faturamento e trouxesse um faturamento particular? Aí cada um precisa pensar em como fazer,
né? Então, e outra, né, que eu sempre digo, quer atrair os pacientes particulares, os pacientes certos para o seu consultório, esteja presente nas redes sociais, né, de forma ética. Repito aqui, de forma ética. Não é fazendo propaganda, não é fazendo panfletagem lá, tá? Porque se a gente começar a pensar agora só nos custos, é claro que a gente vai precisar se adaptar ali dentro do consultório, adaptar o nosso atendimento, né? E com muito critério, sim. Se ficar com foco só nos custos e só nisso, o custo vai aumentar, a gente se perde e para de pensar naquilo que vai trazer um faturamento maior. Então é muito importante a gente pensar, entender os números. Agora é preciso entender os números, os seus números. Então cada dentista vai precisar, isso muitas vezes é um dos pontos falhos no consultório, é que o dentista não conhece os seus números. Não sabe exatamente quanto gasta ali por mês. A maioria dos dentistas vão retomar um pouco mais lentos, né? Aqui a Janilcinha, desde semana passada, que já está atendendo. A Camille, só urgência e emergência na semana que vem, né? O CRO ainda não liberou, né? Atendendo menos, né? Muitos ainda estão atendendo urgências e emergências e o ritmo vai ser mais lento mesmo. Num começo, até para a gente conseguir se adaptar e sentir como vai ser. O que eu sugiro é que você aproveite, né, vocês aproveitem esse atendimento mais lento, mais espaçado, que vai ter mais tempo com o paciente. Eu não sei como é o atendimento de vocês, mas geralmente o dentista é meio corrido, né, no atendimento no seu consultório, quando está com a agenda cheia. Então, aproveitar esse tempo maior que a gente tem aí com o paciente, ou entre um paciente e outro, enquanto a sua secretária está limpando toda a sala clínica, você pode conversar com esse paciente, tem mais tempo, né, para isso. Aproveitar para fechar tratamento com ele, né? O que eu vejo muitos dentistas que têm falado comigo, principalmente alunas minhas, que falaram para mim: Carla, nesse período de urgências e emergências, né, eu fechei vários tratamentos, né? Ela não iniciou ainda esses tratamentos, são tratamentos eletivos, são tratamentos estéticos, são tratamentos de reabilitação oral, mas o paciente chegou pela urgência, né, e eu vejo dentistas divulgando corretamente e outros incorretamente nas redes sociais, que estão abertos para urgências e emergências, e estão atraindo pacientes para o seu consultório, né? Tem uma aluna que atrai, que está atendendo aí cerca de 6, 7 pacientes todos os dias de urgência, vindos das redes sociais. Por quê? Porque esses pacientes não estão achando dentistas para atendimento. Então ela faz só urgência, tira a dor, resolve aquele problema, mas está fechando tratamentos, né? Ou seja, já fala de toda a necessidade que aquele paciente tem, né? Já faz todo um exame clínico e aí fecha tratamentos. E fecha que o paciente já está pagando adiantado, né? Faz uma boa oferta ali para o paciente já para receber. E aí isso vai começar quando for liberado e quando a dentista começar a fazer realmente os tratamentos eletivos, tá? Então é importante a gente aprender a aproveitar as oportunidades. Então a oportunidade, isso de espaçar um pouco mais o paciente é ruim, mas pode ser uma oportunidade, a oportunidade de você ter mais tempo com o paciente. E aí é importante saber oferecer para ele o tratamento da forma certa, de uma forma que ele entenda que ele precisa, né? Entenda a importância de fazer aquele tratamento e com você, né? E tem como a gente falar dessa forma com o paciente, com muito mais chance de fechar o tratamento com ele, tá? Agora, quem está bem posicionado nas redes sociais tem mais chance,
né? O paciente já te viu antes, já sabe o que você faz. Então esse é um momento muito importante, é um momento que eu considero crucial para o dentista, ou vai para um lado de crescimento mesmo, ou olha para buscar soluções, para se adaptar, né, para definitivamente aparecer para as pessoas certas, né, atrair as pessoas certas para o seu consultório, ou vai ficar olhando para o custo maior, para o risco grande, para as dificuldades e para os problemas que vão aparecer no seu consultório. Tá? Então, não tem, ou é um caminho ou é outro. Né? E que habilidades eu preciso desenvolver? Essa é a questão, para eu não ficar preso num custo alto, e sim para eu trazer mais faturamento. Porque ou você vai ficar preso ali nos custos e, nossa, onde eu posso baixar mais ainda o meu custo? É claro que custo em qualquer empresa precisa sempre ser cortado, né? Eu costumo dizer que custo é igual unha, precisa cortar toda semana. Então, no seu consultório, tudo que puder, dental, tudo que puder negociar, renegociar aluguel, né, todo custo que puder baixar. Então é muito importante ter essas duas noções, cortar custos, né, mas ter a noção, né, ter a ideia, saber, né, estar presente para que os custos realmente vão subir, né, mas o que é que eu posso fazer para aumentar o meu faturamento, né? Para eu fechar mais tratamentos, para eu vender mais. Fechar tratamento é uma venda, né? E que habilidade eu preciso ter? E eu garanto que quem está presente nas redes sociais é muito mais fácil de fechar um tratamento, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Outro dia eu fiz um vídeo, já faz um tempo já, né? Falando com mães. Você precisa saber direcionar a sua comunicação, como eu faço ortopedia, eu e minha equipe, né? Tenho uma equipe também de ortodontistas, então o foco é ortodontia e odontopediatria nas minhas clínicas, e ortopedia também, claro, né? E aí eu fiz um vídeo direcionado para mães falando de ortopedia. Mas falando de um problema, na verdade, com toda uma estrutura certa de comunicação, falando de um problema que possivelmente o filho poderia ter e que seria importantíssimo aquela mãe levar o filho numa idade precoce a um ortodontista, para ela saber se o filho tinha aquele problema ou não, porque é um problema que precisa ser resolvido precocemente. Senão, corre um grande risco de depois a criança crescer e precisar de uma cirurgia ortognática. Então, quem é ortodontista aqui, eu sei que tem alguns ortodontistas, eu estava falando justamente da maloclusão de classe 3 esquelética. Então, classe 3 esquelética precisa ser corrigido precocemente, senão a criança vira um adolescente ali, classe 3 esquelética, e vai precisar de uma cirurgia ortognática, né? E aí eu falo disso no vídeo, né? Do risco, enfim, eu falo de uma maneira estruturada ali, eu fiz esse vídeo já há algum tempo, e claro, direcionei para as pessoas certas, divulguei, fiz um anúncio, né, investi ali nas redes sociais, porque não basta só fazer publicações lá nas redes sociais, eu sempre falo disso. Então eu consegui direcionar esse vídeo só para mães, de crianças na faixa etária que eu queria. Isso, para quem aprende a fazer certinho, é muito poderoso, né? Então, investimento muito baixo, mas exatamente para o público que eu queria, né? Que eu queria atingir. E foi muito interessante, na mesma semana começou a aparecer ligações, né, de consultas, mães que tinham visto aquele vídeo e queriam fazer uma consulta, tinham olhado para o rostinho do filho e possivelmente desconfiavam que a criança poderia ter aquele problema, né, que poderiam ser classe 3 esquelética.
E eu nem falo no vídeo classe 3 esquelética, porque ninguém sabe o que é isso, né? Só os ortodontistas. E aí começou a vir consulta, e algumas crianças tinham, né? Eram classe 3, olha que interessante. E as mães me agradeciam muito, a mim e as outras ortodontistas da equipe, por terem visto aquele vídeo, porque se não tivessem sido alertados, né, que isso que as crianças já passavam com o odontopediatra, e o odontopediatra nunca tinha falado nada, né? Por quê? Porque não entendia ali de maloclusões, né, mas viu o meu vídeo e entendeu que precisavam levar o filho a um ortodontista. E aí eu tratei, né, a gente tratou de algumas crianças, algumas não tinham a maloclusão, mas passaram numa consulta, conheceram a nossa clínica, né, algumas se tornaram nossos pacientes, fecharam outros tipos de tratamento, né, foram para a odontopediatria, por exemplo. Então, o poder das redes sociais, para quem sabe trabalhar lá dentro, e esse é o momento, quem não está ainda, né, quem não tem um posicionamento nas redes sociais, eu recomendo que tenha, que comece a trabalhar de uma maneira assertiva ali dentro, ou seja, que traga resultado. Eu vejo muitos dentistas tentando ali, né, ou entrando de inocentes nas redes sociais, sem saber como trabalhar lá, né, sem conhecer minimamente as regras do Instagram, do Facebook, sem entender onde é que está o público-alvo delas. Será que está no Instagram mesmo? Né? Porque hoje muita gente está lá no Instagram está crescendo. Será? Ou o público, será que não está mais no Facebook? Dependendo da faixa etária, dependendo, enfim, da classe social, pode estar numa rede ou noutra. Muitos falam, o Facebook já era, né? Já morreu. Mas não é bem assim não, tem muito mais gente lá do que no Instagram. Né? Tem cerca de 130 milhões de brasileiros no Face contra cerca de 77 milhões no Instagram. Agora, o Instagram está crescendo, realmente está, é a rede social mais acessada, né? No Brasil e, não sei, Estados Unidos também, né? Está crescendo demais. Então, quem entra ali de uma forma realmente que quer trabalhar direitinho lá, né? Que quer divulgar profissionalmente o que faz, de forma ética, sem fazer panfletagem, sem ficar só fazendo post que não traz resultado, né? Esse é o momento de aprender. E eu ensino muitos dentistas a fazerem isso, e é um canal, Carla, mas agora todo mundo fala de rede social, então isso é só isso que resolve todos os problemas? É claro que não, mas em relação à sua divulgação, esse é o melhor canal. Tá todo mundo ali o dia inteiro, dia e noite. Mas é preciso trabalhar, saber, aprender, né, a trabalhar lá dentro de maneira efetiva. Que ocupe o menor tempo possível do dentista, porque o dentista tem todas as outras atividades para fazer no consultório, né, que seja da maneira mais simples possível, mais simples e prática possível. Tá? E isso, como eu já tenho experiência com isso já há alguns anos, eu aprendi o que não dá certo, né? Já errei bastante. Então, hoje eu dou o caminho das pedras ali para o dentista, eu dou exatamente a direção, né? Para o dentista fazer, olha, é aqui, é assim que você provavelmente vai acertar. Sua comunicação tem que ser assim e tal, a estrutura de um texto, a estrutura de um post, de um vídeo. Eu vejo já alguns dentistas fazendo vídeos nas redes sociais, né? Isso é muito legal, mas se você não tiver a comunicação certa ali com as pessoas, você não vai passar uma mensagem atrativa. Ninguém vai querer ver o seu vídeo, né? Assistir o seu vídeo. Então é muito importante saber trabalhar da maneira certa, senão é perda de tempo, perda de dinheiro. E tem dentistas que trabalham ainda que contratam agências. Eu não sei se quem está aqui comigo alguma vez já trabalhou com alguma agência ou se está pensando, de repente, em contratar aí quando retomar os atendimentos. Me conta para mim aqui eu sempre pergunto isso nas lives, quando eu falo de redes sociais, quem é que já trabalhou com agências.
Então aqui hoje eu quis falar com vocês, um prazer muito grande estar aqui com os dentistas. Aqui o Marcos, tudo bem, Marcos? Beijo. A respeito disso, de custos, né, e de investimentos. Então não vamos ficar presos nos custos. É importante a gente entender, sim, os nossos números, mas o que é que a gente vai fazer aqui do outro lado, né, para atrair o paciente certo para o seu consultório, para atrair um faturamento crescente para o seu consultório, né? Quem estiver bem posicionado nesse momento, quem estiver adquirindo essa habilidade, é que vai realmente conseguir ter uma retomada mais eficiente aí do seu faturamento no consultório. E é isso que todo mundo quer, né? A gente precisa disso, simples. A gente vive da odontologia. Acredito que quem está aqui comigo vive da odontologia, né? E eu também. Então é um período de adaptação e ao mesmo tempo de investimento naquilo que vai me trazer mais retorno. E é isso, né? Porque a gente não pode ficar preso nos custos, não, tá? Tá bom? E aí, é isso, né? Vamos encerrando aqui, daqui a pouquinho já o Instagram encerra o nosso tempo e a gente vai conversando. Posso tirar suas dúvidas, manda um direct para mim e a gente vai conversando, tá bom? Um grande abraço e até amanhã.